Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que depois de 45 anos ainda não perderam o fôlego. Estão jovens adultos agora. Por isso, amado povo de Deus, queridas irmãs da vida consagrada, queridos diáconos, de maneira especial o nosso neodiácono, o diácono Leonardo, com que eu tive a graça de ser contemporâneo também, ou melhor, ele foi o meu contemporâneo. E também o nosso pároco, o Padre Gabriel, que eu tive a honra de ainda alcançá-lo na etapa formativa inicial no seminário. Minha estima pelo Senhor, pelo tempo de pastoral aqui, pela amizade, pela fraternidade. Que a Virgem Senhora do Carmo continue cada vez mais florescendo no seu coração um sacerdócio sempre fértil, para que possa trabalhar no coração de muitos. Pois bem, para que o sacerdócio pudesse ser padre, a Virgem Maria precisou ser a Theotokos, a Mãe de Deus. Por isso vos peço, quando chegar em casa, reze pelo padre de vocês, pelo pároco de vocês, para que ele possa perseverar na missão, para que ele possa ser firme em seu sacerdócio. Meus amados irmãos, no segundo dia o Senhor nos convida a subir o monte, pois o monte é o sinal da graça de Deus. O monte é o sinal onde possamos estar diante da presença do Senhor, pois assim se referimos ao Carmelo. Quando o profeta Elias vai ao mais alto do monte, o Monte Carmelo, e ali, contemplando o próprio Senhor, nós encontramos diante deste relato a consolação. E quem é aquela que nos traz a consolação? A Virgem Maria. Por isso, no Concílio de Éfeso, traz para nós a beleza difusa em nosso coração, na humanidade. Aquela que dá à divindade de Deus os traços humanos. A beleza de cada coração que vai sendo ali traçado e formado no coração humano de nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia foi então aberto para que pudesse jorrar uma fonte inesgotável de amor. Reunidos então a igreja de maneira bem fecunda, ali em Éfeso, realizou mais um concílio e de maneira especial trouxe para nós uma riqueza que deve trazer em nossa razão, em nosso coração, na ponta da língua, que a Virgem Maria é a Mãe de Deus. É na simplicidade da jovem mulher que Deus quis entrar no tempo. É naquele que é eterno, entrou então no tempo da nossa humanidade, da nossa história. E vai descendo para nós uma história nova, fio a fio. E nesse fio a fio, o fio de ouro adentra como um tecelão nas mãos da Virgem Maria, que antes mesmo de gerar no seu ventre, ao escutar cada palavra da Sagrada Escritura, de ao contemplar em cada monte e ver na oração, se tornou então não só a Mãe de Deus, mas como o jardim onde o próprio Deus quis ali germinar o seu fruto precioso, nosso Senhor Jesus Cristo. Este verbo, ou melhor, esta palavra grega, traz para nós algo que o próprio Cristo fez. Ele desceu à humanidade. E descendo à humanidade, ele traz a sua divindade. E na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, esse dogma de fé enraiza na história da humanidade, no coração da Virgem Maria, aquela que traz para nós a consolação através do escapulário. Por isso, usar o escapulário não é meramente uma devoção, mas antes de tudo, um amor fecundo a nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Ele é a própria proteção, pois Ele é aquele que dá a dignidade desta mulher ser chamada a bendita entre as mulheres. E neste caminho o Senhor se põe no meio da humanidade, no seio da história, para que possamos tocar o próprio Cristo. E na humanidade de nosso Senhor, sendo formado no ventre da Virgem Maria,
traz para nós essa flor do Carmelo, que apresenta para nós a raiz de Jessé. E o Senhor sai e apresenta-se ao mundo. E apresentando-se ao mundo, apresenta também a nós a sua mãe, a nossa mãe. É diante do jardim que o madeiro da cruz é levantado. É no madeiro, então, lá da árvore da vida, do jardim, que Cristo é crucificado e nos oferece a sua mãe, onde ele, no jardim de Deus, foi plantado, germinado e educado. Não obstante, nós também estamos em um monte, no monte de 7 de abril. E no ponto mais alto do nosso bairro, o Senhor nos convida a contemplá-lo face a face, no mistério da maternidade de sua mãe. E no mistério da maternidade de sua mãe, contemplamos o próprio mistério da Eucaristia, que na nova arca da aliança traz para nós a bênção de Deus. Por isso ela traz a virtude da humildade. E se nós queremos, ao subir o monte, alcançar a graça de Deus, precisamos ser humildes. O ventre da Virgem Maria teve a graça e a plenitude do Espírito Santo de carregar nosso Senhor Jesus Cristo por causa de sua humildade, como bem cantamos no Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor, e o Senhor fez em mim maravilhas. E quantas maravilhas o Senhor faz em nossa vida através da Virgem Maria. Seja pelo uso do escapulário, que nos traz a consolação que é o próprio Cristo, a própria esperança. Seja pela virtude da humildade, que nos apresenta a Virgem Maria e nos mostra então Deus para nós. É no Carmelo, é no monte que o Senhor nos faz subir, para contemplá-lo face a face. E Ele nos mostra a sua face nesta nova arca da aliança. Aquele que é eterno entra em nosso tempo. Aquele que é eterno entra na finitude deste mundo para nos levar à infinitude da graça de Deus. E a Virgem Maria nos traz justamente não só a consolação, não só a humildade, mas também a plenitude da graça de Deus no seu ventre. Pois assim o Espírito Santo agiu sobre ela. Pois assim o Espírito Santo trouxe no seio da Virgem Maria esta dignidade, esta maravilha de ser chamada Theotokos, a Mãe de Deus. E ali reunidos em um concílio, contemplando o mistério da revelação na encarnação, a igreja tocou Deus no ventre da Virgem Maria. E pôde então expressar aquilo que Santa Isabel disse e proferiu diante de João Batista, que já no seu ventre já estremecia-se, e no silêncio do deserto a sua voz já alcançava corações, e foi capaz de exclamar que bendito é o fruto do teu ventre. E por isso, correspondendo àquilo que o anjo fala, aquilo que Santa Isabel profere, a igreja exclama que ela é a mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, para que ela possa rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ela não roga por nós somente no final da nossa vida, mas ao contrário, agora, nesse exato momento. Porque o Kairos entrou no nosso Cronos, pois o tempo de Deus adentrou no nosso, e Cristo trazer a redenção pelo ventre da Virgem Maria, em sua maternidade, que alcança a nossa filiação, em sua maternidade, que alcança a nossa redenção. A Virgem Maria toca o mais profundo da nossa vida, através do seu Filho Jesus Cristo. E por isso ela é a cheia de graça. E por isso a igreja exclama respondendo que ela é a Maria, a Santa Mãe de Deus. Será que temos consciência da oração que proferimos? Será que temos consciência das palavras que dirigimos a nosso Senhor?
pedindo a intercessão da Virgem Maria, ou somente são palavras de mera devoção que se torna um ato simplório, que se torna um ato somente de cumprimento, ou melhor, de instrumentalizar a oração. Maior do que as obras, que são as orações, é aquele que nos convida à oração. A Virgem Maria, em todas as suas aparições, nos traz no fundo, a consolação, a esperança que não decepciona. O Carmelo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, como igreja, deve estar claro em nossa consciência e em nosso coração que a Virgem Maria é a Theotokos, a Mãe de Deus. E por isso devemos rezar a Ave Maria com coragem, palavra por palavra, compreendendo aquilo que nós estamos pedindo a nosso Senhor, para que a sua mãe interceda por nós agora e em cada momento e em cada segundo da nossa vida, ao acordar da labuta do dia a dia, de pegar o ônibus, pegar o metrô, sair e chegar em noite em casa, são e salvo, porque ela é aquela que protege. E por isso a Senhora do Carmo nos traz o escapulário, para que possamos compreender que a proteção que vem do seu seio virginal é o próprio Deus. E aqui de maneira especial quero falar da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus encarna na carne humana, na sua condição divina, e traz para nós esta realidade através do sacramento do batismo, e nos oferece o seu corpo e o seu sangue. Mas para que ele pudesse fazer isso, ele quis necessitar-se da humanidade de uma mulher, para que pudesse divinizar a nossa carne. Por isso, na ressurreição, nós também seremos glorificados, porque a Mãe de Deus, assunta ao céu, foi glorificada porque o próprio Cristo, que já foi glorificado, a glorificou. Porque ela é bendita. Porque ela é aquela que carregou o fruto bendito de nosso Senhor. Porque ela é a Mãe de Deus. A Ave Maria para nós é uma preciosidade. É uma oração simples e humilde como aquela que nós recorremos à intercessão. É uma oração que deve ser proclamada em nossos lábios com carinho, amor, mas também com piedade. Às vezes queremos mostrar no ônibus, no metrô, enfim, que a gente está rezando a oração do Santo Terço. Mas se a gente parar para pensar bem, será que realmente eu contemplo a vida de nosso Senhor Jesus Cristo na Theotokos, na Virgem Senhora do Carmo? Ou somente eu quero mostrar como eu rezo? Ou somente eu quero expressar a minha fé, que às vezes é vazia e não cheia como a Virgem Maria? A Virgem Maria nos convida a encher o nosso coração da plenitude de Deus. E este dogma de fé nos traz isso. Aquela que é cheia de Deus nos convida também a abrir o nosso coração, o jardim da nossa vida, que às vezes está árido, que às vezes está seco, para que ela possa colocar ali o fruto de Deus, não mais uma semente, não mais uma flor que está crescendo, mas o seu próprio Filho Jesus Cristo, ressuscitado no seio do nosso coração, para que assim ele possa enraizar em nossa vida e nós agora possamos dar o fruto. O próprio Filho da Virgem Maria vai dizer: eu sou a videira e vós sois os ramos. E a raiz de nosso Senhor Jesus Cristo está no seio da Virgem Maria. Deus desce o mais profundo da nossa história para tocar a nossa vida e transformar. Mas se a gente não escuta a sua palavra, como é que a palavra vai germinar em nós? Mas se a gente não contempla a palavra, como é que vamos comungar a palavra em nós? Se a gente não segue a palavra, como é que vamos renunciar a nós mesmos? Tomar a nossa cruz e seguir nosso Senhor Jesus Cristo. No caminho do Calvário, estava lá a Virgem Maria, subindo um monte de Jerusalém,
Estava lá a Virgem Maria. No alto do monte, enquanto Cristo estava sendo crucificado, estava lá a Virgem Maria. Em nossa vida, em nossas dores e alegrias, está a Virgem Maria. Não é isso que a gente pede na oração? Pedindo a Santa Mãe de Deus? Agora, é agora que a Virgem Maria está conosco. Não foi há 45 anos atrás, quando essa comunidade se tornou paróquia, que a Virgem Maria veio e colocou o escapulário por todo esse território e depois sumiu. Ao contrário, ela continua a cobrir este bairro inteiro e os outros bairros que compõem o território desta paróquia, para que possamos compreender que é ela que nos preenche da graça de Deus, pois assim Ele quis. É ela que intercede por nós numa vida comunitária e nos faz recordar o Concílio de Éfeso, que traz o sentido eclesial da igreja para proclamarmos com alegria e fervor que ela é a Santa Mãe de Deus. É a igreja que, contemplando as palavras da Sagrada Escritura, contemplando a nova aliança e vendo a arca que carrega esta aliança, exclama que ela é a Mãe de Deus. Será que realmente eu sou capaz de proferir isso? Será que realmente eu sou capaz de afirmar o mistério cristológico do dogma de fé que hoje nós estamos contemplando? Ou na primeira oportunidade, esquecemos que a Virgem Maria é a Mãe de Deus? Pois Cristo é Deus, plenamente humano e plenamente Deus. Por isso o Senhor nos convida a olhar para o jardim de Deus e colher os frutos, ou melhor, e colher o fruto, que é o próprio Cristo Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, não percamos tempo. A Mãe de Deus foi apressadamente na região montanhosa para servir, porque aquele que está em seu ventre impele a servidão. Eu não vim para ser servido, mas para servir de nosso Senhor Jesus Cristo. E a maternidade da Virgem Maria é o seu discipulado. E a maternidade da Virgem Maria é a sua entrega. E a maternidade da Virgem Maria é a sua intercessão protetora, que cobre cada um de nós com seu escapulário. Reveste-nos no Monte do Carmo, para que possamos contemplar Deus face a face, adorar o seu Filho Jesus. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, quando contemplamos o mistério da Mãe de Deus, nós afirmamos que Jesus Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. Quando olhamos para a Virgem Maria, nós olhamos para esse jardim de Deus, que ali é erguido para nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, não se distraiam com qualquer coisa, porque Deus quis oferecer para nós o seu melhor presente, embrulhado pela Virgem Maria, para que pudéssemos cada um de nós abrir laço por laço. Acolha o presente de Deus em suas mãos hoje. Acolha a Virgem Maria em sua casa e desembrulhe para que você possa olhar para Deus. Quando a gente acolhe a Virgem Maria como um presente, um regalo de Deus, nós abrimos e vemos o presente que o próprio Deus nos dá, Ele mesmo, no seu Filho Jesus Cristo. Por isso, não percam tempo em comungar nosso Senhor. Adore nosso Senhor, ame nosso Senhor, pois a Virgem Maria, que é a sua mãe, fez a mesma coisa. É na simplicidade do coração que alcançamos o Senhor. É na consolação da Virgem Maria que encontramos com Deus. É na humanidade formada no seio da Virgem Maria que tocamos nosso Senhor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nestes 45 anos de história, o Senhor nos dará a oportunidade de revestirmos mais uma vez o escapulário. E por essas ruas, becos e vielas do nosso território, possamos proteger os outros irmãos com o escapulário da Virgem Maria, levando a salvação, que é o próprio Deus feito homem. Assim seja.